Pode ser que seja o microfone. Vamos testar. Vocês estão me ouvindo agora? Agora veio. Ah, então era o microfone. Gente, a gente quer inovar? Não adianta. Vamos no método tradicional. Muito bem. Boa noite para Luana, para Tereza, Carol. Sejam bem-vindas. Então vamos deixar as tecnologias de lado e vamos no tradicional que funciona, né? Então, gente, hoje eu resolvi fazer essa live porque vocês viram essa semana que eu compartilhei um projeto de um cliente que eu fiz à distância, uma inauguração de loja, e eu vim falar um pouquinho da importância de ter o VM junto com o projeto de arquitetura. Sempre tem essa pergunta, né? Qual que é o momento ideal para a gente chamar um VM para dentro da loja? Então, na hora de projeto de loja, eu sempre reforço que é interessante a arquitetura e o VM trabalharem juntos. Tanto que a Carol, a gente está fazendo um projeto também juntas, né? Não é o nosso primeiro projeto juntas. E é muito interessante porque a gente consegue aproveitar ao máximo o espaço da loja, realmente deixar o mobiliário mais direcionado para as necessidades do cliente. Então hoje eu vou falar um pouquinho disso para que vocês entendam um pouquinho melhor como o VM pode auxiliar vocês nessa questão de inauguração ou reforma de loja, tá? Então assim, o que todo mundo acaba visualizando do VM é a parte visual de coordenação de produtos, né? Mas para o VM poder fazer um bom trabalho de coordenação de produtos, ele vai precisar de um mobiliário que facilite isso. Então, aí que entra o VM. Então, o VM ele pode auxiliar tanto nessa questão de reforma de loja, de inauguração, como eu falei, a definição de mobiliários, alturas, cabides, manequins, todos esses detalhes, quem define é o VM. Boa parte das vezes os meus clientes chegam pra mim falando: Gisele, eu tô perdida, eu tenho que escolher cabide, eu não sei que cabide eu vou escolher, eu tenho que escolher manequim, eu não sei que manequim eu vou escolher, eu não sei qual que é o melhor móvel pra minha loja, eu não sei se eu trabalho com mesa, se eu trabalho só com arara, eu não quero arara na loja. Então, assim, acho que todo mundo já teve a experiência de ir em uma loja em que a altura da arara é muito alta ou é muito baixa, ou quem trabalha em loja de ter um mobiliário que não facilita o teu dia a dia de loja. Às vezes você quer trabalhar um produto mais na frente, o mobiliário não permite. Então, o VM no projeto de loja, nessa questão de desenvolvimento de reforma ou de projeto de loja, do zero para inauguração, a gente sempre vai estar atento a esses detalhes do dia a dia de loja, tá? Então, o que a gente vai cuidar na hora de um projeto de loja? Quais são as áreas em que o VM vai auxiliar o profissional de marcenaria e de arquitetura? Então, primeira coisa, no layout de loja, aonde a gente vai posicionar o mobiliário para a gente ter um caminho do cliente mais confortável, a gente possa dizer. Quem define por onde o cliente vai andar dentro da loja somos nós, tá? Então você define por onde o cliente vai circular, aonde você vai colocar um ponto focal, que essa questão de ponto focal são estratégias que a gente usa na hora de expor os produtos, e pode ser tanto ilha de manequins, pode ser um look frontal. Então, esses detalhes do layout de loja, quem me ajuda a definir é o VM, porque ele vai ajudar também o lojista a definir aonde vai ficar cada categoria de produto que você trabalha. Em lojas menores, a gente não tem tanto essa setorização, mas, por exemplo, se for uma loja de departamento, uma loja mais ampla, a gente vai definir quais setores serão trabalhados e aonde eles serão posicionados. E o VM vai analisar o posicionamento desses setores baseado no giro de estoque. Então, se for reforma de loja, a gente vai analisar qual categoria de produto vende mais, aonde ela precisa estar posicionada. Porque vocês já me viram várias vezes falando aqui sobre essa questão de que o produto que mais vende, ele não precisa estar na entrada da loja. Porque se é o teu produto carro-chefe, se é o produto que você mais vende, o cliente procura por ele. Então, você pode posicionar ele do meio da loja para o final. Se vocês analisarem mercado, o que a gente tem no fundo do mercado sempre, né? Na parte final, açougue e padaria. Por quê? São itens de necessidade básica, então o cliente procura por ele, né? Então, na frente você vai posicionar um produto que é importante, mas que não é algo que o cliente vai consumir praticamente todos os dias. Por exemplo, como o pão. Então, se vocês começarem a analisar, vocês vão ver que todo o caminho do cliente dentro dessas lojas que trabalham o visual merchandising, ele é pensado.
Por que a gente gosta tanto de ir em loja de departamento e a gente fica passeando? Porque o layout foi pensado para isso. Tudo é interessante. Então, o trabalho do VM, quando ele entra num projeto de loja, ele já começa por aí, ajudando a definir aonde vai ficar cada setor. Antes mesmo, às vezes, da gente definir o tipo de mobiliário. Porque cada setorização, né, cada tipo de produto vai exigir um mobiliário diferente. Então, no caso de confecção, a gente vai ter produto dobrado, a gente vai ter produto pendurado em cabide. Qual que vai ser o melhor mobiliário? Então, lojas que trabalham, por exemplo, com cama, mesa e banho, o VM vai ajudar a analisar qual o melhor setor para posicionar esse tipo de produto, qual o melhor tipo de mobiliário. O que é importante sempre frisar? Nós, como VMs, a gente vai estar sempre buscando maneiras da loja ser flexível, né? É o mais importante para nós. Por quê? A gente não pode ter dentro de loja um produto que ele fique sempre no mesmo lugar. Por isso que às vezes as lojas não vendem, porque vocês não giram o produto dentro de loja. Então o que você precisa? Tá sempre analisando o giro do teu estoque, tá sempre analisando quais categorias estão vendendo, quais não estão, para você poder traçar as estratégias de venda, né? Que aí você vai trabalhar vitrine, ponto focal, até uma campanha de marketing que você vai fazer. Então por isso que ter um mobiliário flexível vai ser interessante. Então quando a gente começa um projeto de VM e de arquitetura para desenvolver reforma ou inauguração de loja, a gente vai começar por esse ponto, entendendo que tipos de produto essa loja tem, qual vai ser o caminho que o cliente vai percorrer até chegar ao final da loja, porque a intenção é que ele circule por toda a loja. Então a gente vai trabalhar a setorização das categorias, vai definir o tipo de mobiliário, o que é melhor. Eu sempre indico algo flexível, então seja cremalheira ou seja até um mobiliário mais de serralheria, o trava-línguas, ele vai ter que ser flexível, né? Porque dentro de loja a gente tem vários produtos diferentes, tamanhos diferentes, volumes diferentes, nós temos coleções diferentes também, então a gente precisa dessa flexibilidade. Eu não posso chegar na loja para montar o VM e ficar presa porque o mobiliário ele não tem a altura adequada, por exemplo, para expor um produto longo, né? Então eu vou fazer todos os mobiliários altos? Não. Eu vou ter que medir o tipo de produto que eu trabalho, eu vou ter que ter uma noção do produto que eu oferto. E aí entra num outro ponto que eu bato bastante, que é sempre o mobiliário que tem que se adequar ao seu produto, e não o seu produto que tem que se adequar ao mobiliário da loja. O que eu encontro muito em projetos de loja, que eu não pude acompanhar, né? A parte de mobiliário, de layout. Mobiliários com alturas erradas, ou eles são muito altos, que isso ergonomicamente não é funcional para o dia a dia. Então, fica cansativo para o cliente, fica cansativo para o vendedor que está ali todo dia na loja. Ou a gente às vezes quer trabalhar um pé direito muito alto, quer colocar prateleira em cima porque eu vou colocar mais produto. Aí trabalha com escada dentro da loja, que isso não funciona. Além de ficar feio, né, gente? Corre o risco de um acidente de trabalho. Então, assim, a gente sempre trabalha essas medidas padrões, né? Não significa que é uma regra, mas assim, a gente trabalha uma média ali de 1,80 no máximo, 2 metros de arara de altura, mas 1,80 é o interessante. E aí tem esse ponto, se você for trabalhar, por exemplo, o gaveteiro na parte de baixo, você já vai ter que subir essa arara. Então, se você quiser expor um vestido longo, esse mobiliário já vai ficar com mais de 2 metros. E aí, gente, a média do brasileiro é 1,70. Tá? Então, por que às vezes a gente tem um mobiliário que não facilita? Fica cansativo pro dia a dia, fica cansativo pro cliente. Se o cliente não encosta no produto, ele não compra. Nós somos brasileiros, nós gostamos de tocar no produto. A gente gosta de ver com as mãos, como a gente mesmo diz, né? Então, a gente sempre faz essa análise de medidas de imobiliário pra gente não ter esse problema, né? Como eu falei pra vocês, é um dos erros que eu mais encontro dentro de loja e sempre que possível eu tento participar dos projetos de reforma e de inauguração de loja por esse motivo, para cuidar desses detalhes dos produtos. A questão de alturas de araras, larguras de mesa, né? Às vezes a gente tem um mobiliário muito extenso, também fica cansativo dentro de loja, então eu sempre opto por mobiliários menores, que eu possa trabalhar um layout diferente do que um mobiliário muito volumoso, que ele vai ser pesado caso você precise movimentar, ele vai ficar cansativo visualmente. Então a gente sempre trabalha blocos dentro da loja
para que fique mais fácil. E isso permite com que eu mude o layout, né? O que é o layout? O posicionamento desse mobiliário. Então, eu consigo ter uma loja nova o tempo todo se o mobiliário for flexível e me permitir essas mudanças, né? Então, a mesma coisa no layout de parede que a gente chama, né? Uma coordenação de parede. Se for, por exemplo, cremalheira ou enfim, tem alguns outros acessórios que a gente também utiliza, que é uma próxima live que eu vou fazer, sobre acessórios importantes dentro de loja, que a gente consegue mudar toda a exposição de produto com esses acessórios. Então, assim, esse layout de parede é a mesma coisa. A gente consegue transformar uma loja quando o mobiliário é flexível. Vocês sempre vêm eu postando antes e depois aqui de lojas que a gente apenas fez a coordenação de produtos e trabalhou o layout de mobiliário, né? Então, o nosso cuidado como VM, na hora de desenvolver um projeto, é justamente esse layout flexível, pensando no mobiliário que vai se adequar ao seu produto, né? Sempre pensando que produto você utiliza, que cabide vai ser interessante para ele, para poder deixar a loja o mais funcional possível, tá? Então, o VM cuida de toda essa parte imobiliária. Então, a média mais ou menos de altura que a gente gosta de trabalhar para altura de arara de parede é 1,80, que você consegue expor um vestido longo, você consegue fazer uma coordenação interessante. Para araras de solo, araras de chão, que ficam dentro de loja, no chão, né? Eu trabalho 1,30, 1,5. Por quê? Porque o cliente consegue olhar por cima. Então, é interessante que a gente tenha uma visibilidade da loja, de todo o espaço. Então, quem já fez projeto comigo aqui, que eu já pude ir nas lojas, sabe que uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego na loja é parar na porta e ver a visão que eu consigo ter de todo o espaço. Ter uma visualização disso, para entender aonde eu tô tendo bloqueio visual, aonde eu tô tendo bloqueio físico. E dentro do projeto de loja a mesma coisa. Quando eu recebo o projeto do arquiteto ou que eu desenvolvo esse layout, eu sempre vou estar prestando atenção nessa circulação, as medidas dessa circulação desse layout também, né? Oi, Fer, tudo bem? Então, o que a gente está sempre cuidando? Essa circulação. A gente precisa de uma loja que permita o acesso de um cadeirante, de uma mãe com carrinho de bebê. Se a sua loja tem muito fluxo, a gente vai ter 1, 2 colaboradoras atendendo um cliente, 2 ao mesmo tempo. Elas vão se cruzar entre as araras, entre as mesas, elas não podem se trombar, sabe, gente? Aquela coisa, aquele tumulto dentro da loja porque não tem espaço. Porque às vezes a gente tem essa visão de que eu vou colocar um monte de produto dentro da loja porque vai vender mais. Não! Se o cliente não se sentir confortável nesse espaço, não vai favorecer. Então, algumas medidas que a gente sempre vai respeitar dentro de layout de loja. O mínimo de espaço entre um mobiliário e outro que a gente vai deixar é 80, 90 centímetros. O mínimo, tá? Porque é uma circulação condizente entre os mobiliários. Porém, áreas que a gente tem muito fluxo, né? O que eu sempre presto atenção? Caixa e provador são 2 áreas que têm muito fluxo de pessoas. Elas não podem estar uma de frente para outra, estarem próximas. Por quê? Quem trabalha em loja aí e já foi numa loja que tem o caixa e provador um de frente para o outro ou próximo, sabe o caos que é em épocas festivas, em final de ano, ou até mesmo se a sua loja tem muito fluxo. Então, em projeto de VM, de análise de layout, de reforma, inauguração de loja, eu cuido desses detalhes. Qual que é o espaço de circulação que eu tenho entre um mobiliário e outro? Qual que é o espaço de circulação que a gente tem em frente ao caixa, em frente ao provador? Qual o caminho que o cliente vai percorrer para chegar até o provador, até o caixa? Né? O que eu vou trabalhar depois nesses pontos para atrair o olhar dele e levar ele até o final da loja? Mas primeiramente, essa circulação, né? O que é interessante? O cliente caminhe livremente pela loja, né? Então, esses detalhes de medidas é algo que o VM também faz em projeto de reforma e inauguração de loja. Ele sempre vai estar atento a esses detalhes, ao layout, ao mobiliário, as medidas tanto do mobiliário quanto de circulação, para a gente ter esse ambiente confortável para o cliente e para a equipe trabalhar também, né? Então, assim, outro ponto, como eu falei para vocês, que a gente acaba auxiliando em todos esses detalhes de acessórios de loja. Gisele, qual manequim que eu escolho para minha loja? E isso, gente, é muito específico, porque aí o VM vai fazer uma análise. Qual que é o estilo da sua loja? Que tipo de produto você vende? Qual que é o ticket médio desse teu produto? É uma loja mais popular? É uma loja com valor mais agregado? Aonde está posicionada a sua loja? É uma loja numa cidade mais de interior? É uma loja num grande centro? Ela está num shopping? Então, tudo isso comunica alguma coisa para o cliente, né? Então, toda essa parte visual dos cabides, dos manequins, o VM vai fazer essa leitura para você. Então, ele vai te indicar qual que é o melhor estilo de cabide,
qual é a quantidade também que você vai precisar comprar. Eu faço sempre uma métrica baseado no espaço de exposição que a gente tem. Que o que seria isso? Eu vejo a metragem que eu tenho mesmo de arara de exposição e eu faço um cálculo da quantidade de cabides que serão possíveis serem colocados dentro dessa loja. Então, baseado nisso, eu já consigo te passar um guia, olha, você vai precisar mais ou menos tantos cabides. Agora, que tipo de cabide? Aí a gente vai analisar a quantidade de produto que você vai ter no estoque, de parte de baixo, calça, short, saia, né? E parte de cima, de blusas, de looks inteiros, no caso, de que vai precisar um cabide, por exemplo, de silhueta, de corpinho, que a gente chama, para vestir melhor essa peça. Então, a gente faz toda essa análise, eu passo para o lojista, né? Esse guia completo dos acessórios que vão ser interessantes. Deixo sugestões de tipos de mobiliário, de tipos de acessórios. De manequim também, como eu falei para vocês, eles são a personificação da sua loja. Então é interessante a gente sempre analisar se o manequim está direcionado para o público que você vai atender. Por quê? Às vezes você vende, por exemplo, tamanho maior e você não tem nenhum manequim na sua vitrine com esse tamanho. Aí o cliente não chega na sua loja para comprar, é claro, porque ele não sabe que você tem, entende? Então, até cores de manequins, a gente vê às vezes os manequins com cores muito chamativas, que tiram o foco do produto. Hoje no mercado a gente tem várias opções, então a gente faz uma leitura realmente, é bem específico para o estilo de loja que você vai ter, que você vai desenvolver. A Mônica está fazendo uma pergunta bem interessante, que é sobre a quantidade de cabides para 1 metro de arara. Eu faço um cálculo que mais ou menos em 1 metro de arara a gente trabalha uns 35 cabides. 30, 35 cabides. Isso seria uma arara mais cheia, tá, gente? Se a sua loja for mais boutique, tiver mais valor agregado, dependendo das marcas que você trabalhar, você vai deixá-la um pouquinho mais enxuta. Só que, antes que vocês falem, meu Deus, Gisele, só 30 cabides a minha arara. Lembre-se que 30 cabides não significam 30 produtos, tá? Dentro do VM, a gente trabalha o cross merchandising, que era outro assunto que eu tinha colocado para uma possível live, vai ser na próxima. Então, quem tá aqui já vai anotando na agenda, porque vai ter uma sequência aqui que vai de lives que elas vão acabar se conversando, vão ser um complemento uma da outra. E essa questão do cross merchandising, o que é, gente? É a tal da venda casada. Só que a gente não deixa, por exemplo, os produtos separados dentro de loja. Ou a gente trabalha a loja toda nesse formato, dependendo do estilo da loja, ou nós criamos pontos em que a gente possa colocar mais do que um produto por cabide. A gente otimiza o espaço, a gente oferece para o cliente uma sugestão de uso, a gente compacta, né, essa exposição, mas ao mesmo tempo eu estou dando uma informação de moda para o meu cliente. Então, é uma das estratégias que a gente consegue utilizar. Mas o cálculo que eu geralmente faço por 1 metro de arara é uma média de uns 30 a 35 cabides, né? Depende do cabide que você utiliza. Por exemplo, o cabide de acrílico, ele vai ocupar um pouquinho mais de espaço, né? Então, dependendo do produto, por exemplo, no inverno, a gente não vai conseguir colocar 35 cabides, porque essa arara vai ficar muito cheia. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho menos. Caso vocês não queiram ficar contando os cabides, gente, respeita a distância aqui, ó, 2 dedinhos, tá? 1, 2 dedinhos pelo menos entre cada cabide. Como eu falei, se a sua loja ela for uma loja um pouquinho mais popular, você vai precisar de uma loja um pouquinho mais cheia. Por quê? Porque o fluxo de clientes é maior, então até o formato de atendimento. Se o cliente compra sozinho, por exemplo, loja de departamento, você precisa de uma loja um pouco mais cheia. Ou você tem que ter uma reposição muito rápida. Então, a gente analisa até isso dentro do VM, na hora de expor, para ter uma noção. Como que você vai fazer essa exposição? Você vai trabalhar com bastante produto? Vai oferecer mais looks completos? Então, a gente vai precisar de mais cabides de corpinho, de silhueta, de conjunto. Ah, não, você trabalha com mais peças curtas, então a nossa arara não precisa ser tão alta, então eu vou precisar de mais acessórios para expor esses produtos, né? O que eu chamo de acessórios? No caso de cremalheira, por exemplo, ou de arara de parede, a gente tem os expositores de arco, que são para peças lateralizadas, e a gente tem os /T, né, os RT, que são para look frontal. Então, eu vou utilizar mais esses acessórios para diversificar mais a exposição de produto, então automaticamente eu vou conseguir expor mais produto também, né? Se forem produtos mais curtos, não, eu trabalho com produtos mais longos, então eu vou ter que ter uma arara um pouquinho mais cheia e eu vou ter que fazer composições de looks completos, né? Então, cada loja ela vai ter uma estratégia diferente, por isso que cada projeto é único. Já fiz projetos sem ter o auxílio
da parte de arquitetura. Até esse cliente que eu compartilhei com vocês ali do Rio Grande do Sul foi só marcenaria e VM, mas é porque eu também já estudei um pouco mais de arquitetura, né, gente? Não dá pra... Tem projetos que a gente não consegue fazer assim, tá? Então depende muito o projeto. Nesse caso, a gente optou por fazer mais cremalheiro, uma loja mais simples, tá? Um mobiliário que já veio pronto, só foi fixado, algumas coisas de marcenaria. Mas assim, é interessante a gente ter essa junção do profissional de arquitetura e de VM. Porque o VM, ele tá focado no produto. Então assim, ele vai cuidar esses detalhes de mobiliário no quesito que vai influenciar no produto. Então, o arquiteto, ele vai estar pensando na questão de estrutura, até mesmo do layout, né? O posicionamento, ele também vai ajudar ali o VM, vai pensar na questão de provador, iluminação. Então, todos esses detalhes mesmo de estrutura, eles são relacionados ao arquiteto. O VM, ele só cuida desses detalhes de medidas, posicionamento, pensando no dia a dia de loja, né? Que nem sempre o arquiteto vai ter essa vivência de dentro de loja. Então é mais fácil até para o arquiteto, a Carol pode até dar o depoimento, né? É mais fácil porque a gente tá dentro de loja o tempo todo. Então eu entendo como é o comportamento das vendedoras dentro de loja, eu sei a baguncinha que vocês deixam, eu sei como que é o dia a dia. Então é mais fácil para eu falar, olha, isso daqui não vai funcionar porque elas vão bagunçar, porque vai ficar assim, porque o cliente vai fazer assado, porque eu estou dentro de loja vivendo isso, né? Mas lógico que o meu trabalho só vai ser possível e vai ser bem feito se o mobiliário me auxiliar nisso. Então, eu falo que é um casamento realmente, que daí sim o projeto fica super funcional, fica algo que realmente é aproveitado, a gente não tem perca de espaço, a gente não tem perca de mobiliário, né? O custo também a gente diminui muito, porque a chance de dar erro num projeto em que você tem o arquiteto pensando em toda a estrutura, toda a parte de imobiliário e o VM cuidando desses detalhes de produto, gente, não tem como ter erro. Tem uma coisinha ou outra que às vezes escapa, mas assim, não são erros grotescos, que a gente vai ter assim uma perca muito grande, por exemplo, de custo, de material, sabe? É bem mais aproveitado. Então, o nosso trabalho, ele é esse, é cuidar desses detalhes dentro do projeto, para que quando eu vá criar a parte de VM, que eu vá realmente coordenar o produto, o projeto me auxilie. Senão eu chego na loja, o mobiliário não me auxilia, eu tenho que ficar esquentando muito mais a cabeça, pensando em como que eu vou colocar os produtos que eu tenho disponíveis na loja, sendo que o mobiliário ele não é adequado, né? E já aconteceu muito, gente, de mobiliários assim que eu falei, meu Deus, mas o que foi pensado para colocar aqui? Porque é só feito um mobiliário. Aqui é prateleira para colocar produto dobrado. Que produto que vai dobrado ali? Essa é a análise que o VM vai fazer, assim, tá, mas o que vai dobrado? Vai colocar blusa dobrada. Daí a gente já entra num ponto que eu tento muito pegar em cima disso, de evitar deixar peças dobradas, né? Por quê? Porque senão a equipe de vendas passa o dia inteiro dobrando roupa. Porque as gavetas não ficam organizadas, muito raramente ficam organizadas. Então, a gaveta já fica uma bagunça. Prateleira dobrada, o cliente pega, vocês pegam, puxa uma peça do meio, aquilo já vira um bolo, aí vai passar o dia inteiro dobrando peças, ao invés de estar só pendurando no cabide, que é muito mais prático, né? Então, assim, peças que geralmente a gente deixa dobrado, já respondendo a Mônica, né? A questão de jeans, geralmente é um produto que a gente deixa dobrado, e t-shirt, que são os que é um pouco mais fácil de você deixar dobrado, né? O jeans tem um porém também, que dependendo da quantidade de luz que vai ter dentro da loja, que é importante que a loja seja bem iluminada, mas se bater uma luz direta e esse produto ficar muito tempo parado, ele vai queimar, tá? Então, às vezes a gente fala assim, o jeans tá queimando porque a luz é muito forte. Às vezes pode ser, mas eu falo que se o teu produto ele tá queimando dentro de loja por causa da iluminação, significa que esse produto não tá girando. E aí o teu problema não é a iluminação, o teu problema é que o produto tá parado. E ele tá parado por quê? Aí a gente entra numa outra análise. Ele tá parado porque você comprou demais? Porque foi comprado errado? Porque esse produto tá sendo exposto sempre no mesmo lugar? Porque, gente, se vocês não fazem isso ainda dentro de loja, tenham em mente que o produto de vocês tem que movimentar. Não tem como você deixar o teu produto sempre no mesmo lugar. Então, o VM, ele trabalha justamente isso, essa movimentação do produto dentro de loja. Tá vendo que um produto, faz uma análise do teu estoque, tá vendo que tem um produto que não tá girando, você vai ter que trazer ele pra frente, você vai ter que coordenar ele com algum produto que vende mais, você vai traçar alguma estratégia de exposição. Não dá pra você ficar focando só em novidade. Senão teu estoque tá cheio, teu dinheiro tá todo ali parado, e daí?
né? Que eu vejo muito isso acontecendo. Então, para eu ter esse giro de produto dentro de loja e eu conseguir girar meu estoque sem ter que ficar o tempo todo comprando, eu vou precisar que o imobiliário me auxilie, né? E aí a gente volta mais uma vez no ponto que eu falei do imobiliário. Então, esses são alguns detalhes que a gente está sempre mapeando dentro de loja. E quando o mobiliário ele é flexível, a gente tem essa facilidade de poder mudar o layout. Então eu consigo trabalhar diversos layouts diferentes dentro de loja, né? Eu consigo mudar toda a loja só posicionando o mobiliário e coordenando o produto, porque a grande estrela dentro de loja é o produto, né? Então esse é um dos pontos que a gente consegue trabalhar também. E eu sempre acompanho esses detalhes de arquitetura, sempre tá atenta às novidades, ao que acontece, mas como eu falei para vocês, quem sempre vai ter esse olhar de materiais, essa questão de posicionamento mesmo, de marca, né? Qual que é o melhor material para trabalhar dentro de uma loja para o estilo dessa loja? Isso quem foca é o profissional de arquitetura, né? O meu foco, ele é produto, mas eu acabo analisando esses outros detalhes justamente por essa facilidade, por a gente não ter... pra gente não ter esses equívocos dentro dos projetos de loja, né? Que eu já encontrei bastante coisa assim que eu fico, senhor. Tanto que o olho já é tão treinado, gente, que às vezes eu tô vendo assim, inauguração de loja, aí eu olho assim, eu falo, meu Deus, a medida tá errada. Gente, eu tô vendo já de longe que isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não faz sentido pro estilo da loja. Eu vejo muita loja inaugurando com uma arquitetura bonita, a loja assim tá perfeita, mas a exposição de produto... Eu até associo, eu falo assim, tá igual a loja 10. A Gisele, é preconceito? Não, gente, loja 10 tem o tipo de exposição dela, pro público dela, e tá tudo certo. O problema é você querer vender um produto com um ticket médio de R$300 e querer expor igual a loja 10. Aí tá o problema, tá? Aí tá o problema, porque daí o teu cliente acha o produto caro, ou o cliente que você venderia, ele nem entra na loja, porque não bate a conta, sabe, gente? O estilo da loja tá em um formato e a exposição está em outro. Tá? E tem muito produto que não é vendido só pela maneira que é exposto, porque o mobiliário não ajuda ou porque não tem um bom VM. Mônica, quando a loja é pequena, a gente consegue trabalhar também essa questão de mobiliário, tá? Às vezes não tanto mobiliário no centro de loja, mas se tiver uma parede em que a gente consiga trabalhar layout, dá pra trabalhar sim. A gente consegue incluir manequins dentro desse layout. Aí que entra o ponto que eu comentei antes de ter mobiliários menores, em que a gente consiga posicionar eles diferentes. Eu não gosto, por exemplo, de mesas com mais que 1,20, 1,5, dependendo do tamanho da loja, de comprimento. Não gosto de araras também muito extensas, porque aí a gente consegue agrupar esses mobiliários se eles são menores, tá? Se eles não são menores, a gente tem que deixar daí eles separados. Que é um outro ponto que eu vejo muito em questão de layout de loja, de deixar todos os mobiliários afastados, né? Então, eu coloco aqui uma mesa, depois eu coloco uma arara, daí eu trabalho outra mesa. E quando os mobiliários são menores, a gente consegue agrupar. Então, eu consigo colocar uma mesa e uma arara pequena do lado. Eu consigo colocar duas araras, se elas forem aquelas araras simples, em formato de L ou de T, ou eu consigo colocar isso, por exemplo, ao redor de um pilar. Então, eu escondo esse pilar dentro da loja, que às vezes acontece, dentro da arquitetura a gente tem um pilar que a gente não consegue esconder. Então, a gente circula esse pilar com uma ilha de manequins, com araras menores, com alguns nichos. Então, depende muito do estilo da loja. Mas caso você precise de ajuda, me chama depois no direct, manda foto da loja, que a gente consegue fazer uma análise, tá? Então, o nosso cuidado, gente, é sempre nesse ponto, pensando no dia a dia de loja. Porque depois que a loja tá feita, depois que você reformou, depois que você investiu... Para você voltar atrás e você refazer isso, é um custo maior ainda, né? Então, esse é o ponto. E como eu estava falando para vocês antes, essa semana, foi final de semana, inaugurou uma loja no Rio Grande do Sul, que eu fiz toda a parte de layout, de definição de mobiliários, tudo online, tá? Então, assim, independente de onde você estiver, né, é possível fazer isso sim. Hoje, graças a Deus, a gente tem essa facilidade da internet, a gente consegue fazer. Então, eu consigo ter a planta da loja, desenvolver o layout junto com o arquiteto ou até mesmo com o marceneiro, enfim, posicionar esse mobiliário, né, onde vai ficar melhor, a gente definir o tipo de mobiliário, o tipo de manequim, o tipo de cabide. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso até mesmo à distância. Inclusive, a coordenação de produtos foi feita à distância através de videochamada. Por quê? Porque o formato de exposição que a gente escolheu é de trabalhar com a grade. Então, a gente coloca
A gente colocou, por exemplo, do P ao GG a mesma grade do produto, a grade completa no caso. Então, por exemplo, essa camisa, eu coloco todos os tamanhos que eu tenho disponíveis dela, porque era uma loja que ela vai ter apenas 2 pessoas trabalhando, então o cliente consegue comprar sozinho. E a intenção é ser um estilo diferente de exposição, né? Que é um estilo mais de departamento, algo mais interessante. Então, nesse formato de loja, a gente consegue que o cliente compre sozinho e que o vendedor, por exemplo, atenda 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Então, se esse for o formato de loja que você tem interesse, esse vai ser o formato de exposição que a gente vai definir. Então, como o meu cliente definiu por esse formato, a gente conseguiu fazer até mesmo a coordenação de produtos à distância. Ele selecionou as grades dos produtos, a gente fez videochamada, e aí eu fui falando, posiciona esse aqui, agora uma calça, agora um short, agora aquela camisa estampada que dá com a cor daquela estampa. Então, eu aqui do Paraná e eles no Rio Grande do Sul, a gente conseguiu fazer. Mas, claro, gente, isso é porque a gente tem conhecimento do mobiliário, do produto, e aí a gente consegue fazer. A Tereza, que é VM, também falando que ama trabalhar com a grade, porque é outra visão dos produtos. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar esses blocos, porque visualmente eu acho que o nosso olhar prende mais do que a gente deixar peças únicas. Não quer dizer que, Gisele, sobrou uma ponta de estoque aqui, eu vou guardar. Não. Você vai incluir com peças parecidas. Mas aí que vem esse ponto, que a gente precisa, inclusive, do espaço dentro de loja, do estoque. Quando eu falo em estoque, os meus clientes acham que é ter quantidade de produto. Não, é você ter o espaço do estoque, tá? Porque, como eu disse para vocês, com o mobiliário flexível, eu vou estar sempre girando o produto dentro de loja. Então, automaticamente, eu vou ter que levar algumas peças para o estoque. Não é porque elas vieram do estoque para a área de vendas que elas vão ficar ali o resto da vida, tá? A gente faz esse giro de produto. E se essa peça não tá girando, se a gente já tentou várias estratégias, a gente vai deixar ela descansando um pouquinho no estoque. E depois ela volta. E aí a gente trabalha esse formato de cores, os blocos. Eu gosto sempre de trabalhar nesse formato. Existem vários formatos, cada VM vai ter o seu estilo. O meu, se vocês entrarem, vocês vão ver que ele trabalha mais essa questão de grade de produto, de blocos. Até porque eu entendo que aqui na região é algo que funciona bem, né? E até pelo dia a dia de loja, que eu acho que assim, não fica peça perdida de acontecer do cliente ir embora e você falar, achei a peça que eu tava procurando e que eu não encontrei na hora do atendimento. Daí você fala, nossa, tava aqui. Então, nesse formato de exposição de grade, você não perde, porque a menos que você trabalhe com condicional, né? Se a peça estiver no condicional, ela não vai estar na loja. Mas se não, os produtos estão todos à disposição. Visivelmente, você já, fica visível, você já identifica onde está esse produto. Então, são vários detalhes que a gente consegue analisar depois de todos esses pontos, que eu falei pra vocês. Então, assim, o que eu gosto sempre de trabalhar antes de começar um projeto de reforma de loja? Entender o estilo da loja, ter uma reunião, seja online ou seja presencial, com o arquiteto, com o lojista, entender qual que é a lógica desse projeto, quais são as necessidades, quais produtos ele trabalha, a quantidade de produto. Então, antes da gente fazer todo esse projeto de reforma, eu já vou pedindo para o lojista, assim, fazer um balanço, porque eu preciso dessas informações, senão eu não consigo trabalhar. Não adianta eu ir na loja e deixar a coordenação toda linda e essa loja não vender. Então, eu tô sempre preocupada com esses pontos, né? Então, o que é interessante é ter essa reunião pra gente entender as necessidades da loja. Ah, não, mas eu preciso de um caixa maior porque eu atendo muitas pessoas. Não, eu preciso de vários provadores. Eu preciso de um banco porque o meu cliente vem acompanhado da família para provar. Eu preciso de um provador grande porque na minha loja as amigas compram juntas. Então, elas entram juntas no provador. Então, vocês percebam que o meu trabalho como VM vai ser sempre entender esse dia a dia de loja e oferecer algo que vai facilitar para eles, né? E aí, o que acontece? Quando a gente tá nesse projeto com o arquiteto e o VM, essa é a parte que o VM, ele adianta para o arquiteto, né? Porque ele filtra essas informações e já passa pro arquiteto, falando, olha, isso daqui não vai funcionar tanto porque eles precisam disso. Ah, aqui é um caminho pro provador, eu preciso de um espaço maior, né? A gente estava falando antes de medidas, eu falei para vocês que caixa provador geralmente tem um fluxo, o caminho principal que leva até o final da loja, a gente trabalha uma média de 1,20 m, no mínimo, porque a gente vai ter fluxo de pessoas, então se for um espaço muito estreito, vai ter um tumulto, então o cliente vai ficar desconfortável, porque ele tá ali olhando a arara e tem gente passando o tempo todo, né, esbarrando nele, às vezes tem aquelas cestinhas, aquelas sacolas de compra, então tudo isso são detalhes que a gente observa para deixar o ambiente o mais agradável e aconchegante possível para a equipe
e para o consumidor também, né? A gente teve esses tempos atrás aqueles comentários de que, ai meu Deus, a loja física ia acabar porque ia ficar só no online. Realmente, se a gente manter o padrão que a gente vinha antigamente, de loja abarrotada, sem oferecer experiência nenhuma de compra, o cliente que tá vindo, que é o público mais jovem, ele não vai querer ir para a loja, né? E aí quando a gente fala em experiência de compra, o pessoal fica fissurado achando que eu tenho que ter um espaço instagramável então dentro da minha loja. Gente, não é isso. É você ter uma loja em que o cliente consiga ver os produtos, ter uma quantidade certa de cabides na arara para atender a tua demanda, mas que o cliente consiga passar a mão também, sabe? Oferecer algo a mais. Então, às vezes, o cliente chega na loja, ele não sabe como utilizar aquele produto. Se você não estiver preparado, se você não ensinar, ele não vai comprar, porque ele não sabe como utilizar. E pode parecer algo óbvio, pode ser algo besta, mas não é, sabe? Só o fato da gente montar os looks nas araras, da gente mostrar para o cliente como usar cores diferentes, isso já aumenta super a venda, tá? A questão de cross-merchandise, que eu falei para vocês, o ticket médio, da gente agrupar categorias diferentes, eu não deixar tudo separado. Não, o setor da blusa é só aqui e aqui é só shorts. Aí se o cliente quer ver o look junto, fica você correndo pela loja o tempo todo para tentar montar um look para ele ali no ao vivo, né, na correria do dia a dia de loja. Mas aí você está atendendo 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Você não consegue montar look para todas elas. Aí, no horário que o cliente vai embora, você tem que ficar dobrando um monte de peça, porque o mobiliário é só de prateleira ou é gaveta e você tem que ficar dobrando. Sendo que nesse tempo você poderia estar criando propostas de looks, respondendo o cliente no WhatsApp, postando nas redes sociais e ao mesmo tempo ter 4, 5 clientes comprando sozinho na loja. Isso é possível, tá? Se você não vive essa realidade hoje, saiba que ela é possível, tá? Para isso, a gente precisa desses detalhes que eu vinha comentando com vocês, né? Ter um mobiliário flexível e ter essa visão do VM dentro da loja. O nosso trabalho é a coordenação dos produtos, mas ele é muito mais a parte estratégica. Lógico que o que aparece para vocês é a parte do encanto, que é a nossa função, encantar o cliente, né, através do visual. Mas para encantar o cliente através do visual, tem muita estratégia por trás. A gente vai estar analisando estoque, vai estar analisando o comportamento do consumidor, o próprio comportamento da tua equipe, né? A gente vai identificar quem que tem ali o perfil para realmente para a parte de dobras, para a parte de coordenação de looks, quem entende mais de cores. Não tem mais como a gente entrar dentro de loja e só pendurar o produto na arara e achar que isso vai funcionar. Então, até já virou padrão para os meus clientes de assessoria e treinamento presencial, treinamento VIP, que eles ganham um gabarito de dobras meu, tá? Por quê? Porque chegava na loja, era aquela briga que tinha gente que dobrava bem, tem gente que não dobra bem, e perde muito tempo nesse padrão querendo dobrar, ou não dobra nada, só faz aquele bolo e joga na gaveta e joga no estoque. Então ganha o kit já e não tem desculpa para não ficar organizado dentro de loja, mas eu sempre tento evitar ao máximo. A gente tem muito espaço, muitas peças, né, dobradas, muito espaço de prateleira. Eu prefiro arara e prefiro esse movimento da gente trabalhar tanto look frontal quanto peça lateralizada, sempre intercalando mesas, intercalando esses diferentes tipos de exposição. A Tereza falando que é guarda-roupa de adolescente, é exatamente isso. Embola assim e joga. E vai com a fé em Deus, né? Aí a hora que o cliente vai pegar, tá tudo embolado, tem que passar de novo, passar roupa, gente, é uma das coisas que eu não gosto. Então, assim, dentro de loja é pior ainda, porque sabe-se lá Deus quantas roupas tem lá pra passar. Então, o nosso foco é sempre esse, né? Sempre facilitar a vida. Às vezes tem um pouco dessa resistência quando eu chego em loja, mas é interessante a gente frisar isso, né? Que o meu trabalho ele é sempre facilitar a vida da equipe de vendas, do lojista. Através disso também a gente consegue ter um controle muito maior do estoque, né? Tendo noção do que tem, do que tá vendendo, do que não tá vendendo. Então você não precisa, às vezes, deixar para fazer promoção e queimar um produto que você poderia ter vendido só expondo ele de uma maneira correta. Então, a gente foca muito nesses detalhes. Então, por que é interessante a gente ter um VM acompanhando o projeto? Porque ele vai analisar todos esses detalhes, né? Ele vai ajudar o arquiteto a pensar num projeto que seja funcional, pensando no estilo da sua loja, do cliente que você quer atender. Porque tem muita loja que tem um produto bacana, mas que está sendo mal exposto. E aí, assim, gente, pode ser que agora está funcionando, mas a questão, quem tem visão de empresário vai pensar, né? A questão não é agora,
É daqui 2, 3, 10 anos? A loja vai continuar funcionando nesse formato? As próximas gerações vão continuar comprando nesse formato? Aí talvez, realmente, se continuar no mesmo formato de varejo, as gerações mais jovens vão começar a ir só para a internet, né? Eu que gosto do ambiente de loja, trabalho com isso, vou continuar dentro do ambiente de loja. Mas os consumidores mais jovens, eles vão optar pela internet, porque é prático, porque eles conseguem comprar sozinho, porque eles encontram o produto, sendo que às vezes nesse formato que a gente está tendo hoje de varejo, o cliente não consegue. Então, a experiência de compra que a gente estava falando antes, ela é muito mais essa questão de ter um ambiente gostoso de loja para compra, aonde oferece uma informação de moda, aonde o cliente consegue comprar em 5 minutos se ele quiser, sem burocracia, aonde ele consegue tirar um cabide da arara sem cair 4, 5, né? Aonde ele consegue ter um manequim que ele se identifique. Então, todos esses detalhes são coisas que o VM vai estar atento, tanto quando ele estiver dando treinamento, quando ele estiver fazendo uma assessoria, ou nesse caso de projeto e de reforma de loja, né? Então, é algo que às vezes parece simples, fala, não preciso chamar um VM para fazer isso. Chama, tá? Até eu brinquei com alguns clientes esses dias que eles falaram assim, e de custo, né, para você levar um VM para outra cidade. Mas eu falei, sim, vocês estão aí há 3 dias batendo cabeça montando o VM da loja, sendo que eu em um dia teria montado. Então, às vezes, gente, é um investimento que um tempo, né, que você está investindo para querer fazer sozinho, ou, eu vou economizar no meu projeto de reforma porque já estou gastando um monte. Aí vai ver, tá gastando um monte num lustre, tá gastando um monte em detalhes, entende? Não é que não pode, mas às vezes você já tá querendo investir em algo que não é tão importante no momento, sendo que o mais importante seria você ter uma loja funcional. Então, antes de você pensar no lustre assim assado, de você pensar nisso, pensa em contratar 2 profissionais que vão te entregar uma loja perfeita, que é o arquiteto e o VM. Que eles vão cuidar de todos esses detalhes, né? Aí depois você vai pensar na parte de decoração de loja, tá? Porque eu vejo muito isso, assim, a loja, como eu falei, com uma arquitetura bonita, o lustre lá, como eu falei, maravilhoso, mas a exposição é igual a loja 10. E aí corta o coração, porque você fala, meu Deus, podia tá tão diferente, tá atraindo outro público. Aí você vai ver com o tempo, às vezes a loja ela não aguenta, ela fecha, porque não atrai o público certo, ou começa a fazer promoção. Depois que você começa a fazer promoção o tempo todo, você não consegue mais subir e ter o ticket de novo. É muito difícil mudar o posicionamento depois. Então, assim, são detalhes que a gente consegue cuidar antes disso, antes de você abrir a loja, antes de você reinaugurar esses detalhes. Como a Jordana falou, o VM é um investimento. A Jordana tá fazendo esse investimento. A gente tá com um projeto de loja que vai ficar linda. A gente já fez a reunião inicial, a gente tá no WhatsApp conversando também o tempo todo, alinhando todos esses detalhes para atender as necessidades do que ela precisa. A Cá Toscana, já quero te contratar quando abrir minha loja, me chama. Já tem meu contato. Não inaugura sem VM. Então, gente, são detalhes, como eu falei pra vocês, que às vezes eles parecem bobos, mas não são, né? Até o fato da questão de acessórios. A gente tem espaços dentro da loja para posicionar os acessórios, principalmente perto do caixa, é um lugar legal porque o cliente vai estar ali finalizando a compra, ele consegue visualizar os produtos, ele cria um ponto a mais de desejo, né, para o cliente, porque ele está ali parado, está observando, mas a gente sempre trabalha também espalhados pela loja. Então, para isso, a gente precisa de alguns acessórios que permitam a gente espalhar esses produtos pela loja, seja boné, colar, cinto, enfim. A gente não coloca só em um lugar. Por quê? Porque ele aumenta o ticket médio de venda. Então, para isso, eu vou precisar do mobiliário que permita. Não que eu não possa adaptar. Quem já trabalhou comigo sabe que eu adapto bastante coisa, mas não é o ideal, né? Então, é legal a gente ter esses detalhes em mente, porque senão a gente acaba tendo um custo muito maior, né? De projeto. A gente vai estar investindo, às vezes, em algo que depois ele não vai ser funcional. E aí você já investiu seu dinheiro, daí para você mudar isso de novo é outra função, né? Então, são esses detalhes que a gente consegue fazer. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode ir comentando, tá? Porque eu saio falando desenfreadamente. Só recapitulando, então, para vocês, né? Então, função do VM dentro de reforma, projeto de loja, auxiliar o arquiteto. Ele vai pensar em todos os detalhes. Layout de loja, onde posicionar o mobiliário,
quais tipos de mobiliário, quais as medidas desse mobiliário, cabide, qual cabide utilizar, a quantidade de cabide também, qual que é o melhor formato de exposição, vai ser essa exposição em grade, ou vai ser peça única, ou vou deixar apenas um tamanho exposto na loja, o restante eu busco no estoque. Eu vou trabalhar por cores, eu vou trabalhar por setorização de produto, como que eu vou fazer isso dentro de loja? Manequins também, que tipo de manequim, quais poses, quais cores, que tipo de material, iluminação também de vitrine, acontece muito da gente ter uma iluminação que vem de cima dela, faz sombra no manequim, então se for trabalhar a iluminação de loja, gente, sempre o mais próximo do vidro vindo em diagonal pro manequim. Iluminação de baixo não precisa, tá? Ou é lateralizada ou de cima vindo de frente pro manequim, tá? Que vai iluminar bem. Então a gente cuida desses detalhes também. Se tem muita iluminação, se tá pouca iluminação, aonde a gente tá jogando esse foco de luz no produto, aonde posicionar cada setor dentro da loja também, aonde vai ficar o caixa, onde vai ficar o provador, aonde a gente vai posicionar o setor feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho, todos esses detalhes quem define é o VM junto com a arquitetura. A altura da arara, Mônica, depende. Se for parede, se você for trabalhar, por exemplo, cremalheira, eu trabalho geralmente 1,80. Se for loja masculina e for querer fazer aquelas medidas de duas alturas, tipo, para colocar camiseta em cima e calça embaixo, eu preciso uma medida um pouquinho maior, tá? Mas aí depende de como você vai fazer esse layout de parede, porque isso é algo que você movimenta o tempo todo também. A arara de solo, que fica ali no centro da loja, junto com as mesas, 1,30 ou 1,5. Ou essas duas alturas até para dar um movimento dentro da loja. Mas o interessante é que elas não sejam fixas. Mesmo que você faça um mobiliário fixo na parede, com serralheria, é interessante que ele tenha regulagens de altura, que você consiga tirar a barra da arara, sabe? E mudar para alturas. Eu tenho um produto mais longo, eu subo ela. Não, um produto mais curto, eu consigo baixar, tá? Tem como fazer isso também para você ter pelo menos 2, 3 alturas diferentes de arara na parede. E tem uns acessórios que a gente consegue encaixar nessas araras tradicionais, que aí você consegue deixar para pôr look frontal também, que é bem interessante para mudar um pouco a exposição, senão a gente acaba tendo assim só uma exposição lateralizada. Se a arara for muito longa, fica cansativo para o cliente, então a gente coloca um look frontal, ou a gente vira essas peças, né, num outro formato para colocar ali o RT que a gente chama, que é aquele expositor frontal, ou a gente dá um espaço para colocar um manequim, então a gente sempre vai trabalhando isso. Estou achando difícil a questão das gavetas embaixo. É difícil mesmo. O que eu indico geralmente é deixar o gaveteiro solto, tá? Não ter gaveteiro pela loja inteira, tem alguns pontos, e que eles sejam soltos, porque aí você consegue movimentar. Loja com vestido dobrado, não dá. Não dá pra deixar dobrado. Até porque, gente, o que tá dobrado fica esquecido, ou você tem que ficar dobrando o dia inteiro, ou ele fica amassado embaixo na arara. Antes, gente, o Instagram permitia eu colocar imagens aqui. Agora ele não permite mais. Antes eu fazia quase uma apresentação de PowerPoint aqui pra vocês. Agora ele não permite mais. Ou é o meu celular que não permite mais, não sei. Mas ele acaba ficando, realmente, você coloca o vestido e ele encosta na base embaixo da arara e fica dobrado. Não tem condições, você já desvaloriza um monte o produto. Jordana, então, em uma arara de 1 metro, quantos cabides colocamos de corpinho? Não tem uma regra, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que tem uma arara mais ou menos nesse tamanho e expõe só look, só de look. Eu não gosto de deixar só look também. Eu gosto de colocar, por exemplo, um look, 2 looks e 2, 3 peças que combinem dentro daquele look. E mais uma arara ali de 1 metro, contando que a gente vai ter uns 30 cabides, eu deixaria pelo menos uns 10 de corpinho, tá? Deixaria ali, sei lá, 30% de corpinho. Se você oferece essa opção de muitos looks pro cliente. Se não, dá pra ser uns 5. Depende muito do que você vai expor. Se você trabalha com muitos vestidos, aí você vai ter um pouco mais, porque pro caimento do vestido fica melhor de corpinho. Se você for montar look mesmo, parte de cima com parte de baixo, aí vai uns 5 a 10 cabides, eu acredito. Mas o interessante, gente, é ter uma quantidade em que vocês consigam movimentar. Então, algumas araras vão ter um pouquinho mais de cabide de corpinho, de cabide de presilha e outros menos, né? Então, até agora tem alguns cabides que eles são de conjunto.
Então a gente consegue colocar a parte de cima com a parte de baixo, ele dá um caimento até melhor do que os cabides de corpinho, tá? Dependendo do produto que você vai expor. Então, Mônica, o look frontal ele ocupa mais espaço. Só que ele é uma estratégia muito boa, porque geralmente é a primeira peça que vai ser vendida da arara, porque ele chama mais atenção. Então, assim, se você tiver todas as araras de 1 metro, você não vai virar um look frontal em todas elas, né? Mas a cada 1,5 metro, 2 metros dentro da loja, dá pra virar um look frontal, tá? Pra dar uma quebra. Cada 1,5 metro, geralmente, pode fazer essa quebra. Porque às vezes a gente paga esse preço, né, de perder um pouco de espaço lateralizado, mas você dá um foco para algum produto como um look frontal. Então, se tem alguma peça que não tá girando, eu sempre gosto de colocar como look frontal. Geralmente aquela peça que a equipe de venda torce o nariz, eu falo, é essa mesmo que a gente vai trabalhar. Porque às vezes é isso, a equipe de vendas não gosta do produto e aí não expõe ele de uma maneira atraente para o consumidor. A Tereza perguntou, qual a regra que você utiliza para a criação de looks, quantas partes de cima para uma parte de baixo? Geralmente, quando eu coloco na arara na sequência, eu coloco 2 a 3 partes de cima para 1 a 2 partes de baixo. Não é regra, depende muito do que tem na loja, né? Mas eu gosto de trabalhar pelo menos ali umas 4 partes de cima para 1 a 2 partes de baixo, né? Mas como eu gosto de trabalhar geralmente blocos, eu trabalho 4 partes de cima, 2 de baixo, ou eu coloco às vezes um pouco mais. Eu vou cuidando muito o movimento na base da arara também, tá? Eu vou fazendo esse jogo de colocar a parte de cima e parte de baixo, intercalando tipos diferentes. Então, eu coloco t-shirt, eu coloco regata, aí eu coloco shorts, saia, vestido, calça, blusas de novo. Então, eu vou intercalando camisa, blazer. Então, eu vou intercalando na arara um pouquinho de cada produto e cuidando do movimento embaixo da arara pra gente não ter nem tudo na mesma linha reta embaixo, todas as peças longas, e também para não ter muito peça curta. Então, esse movimento na base da arara, ele vai ajudar vocês bastante a direcionar se você coloca mais produto curto ou longo. E aí você vai fazendo esses blocos, 3, 4 partes de cima, 1, 2 de baixo, mas assim, depende muito do que tem na loja. Onde eu trabalhava era assim. Vocês vão identificando já o que acontece, né, no dia a dia de loja. Eu acho muito interessante dar esse movimento tanto com as cores quanto com o volume do produto, né? Eu tenho até, inclusive, assim, geralmente... Mas como eu falei, não é regra, gente. É o estilo que eu trabalho, né? Talvez tenham outros VMs que trabalhem de maneiras diferentes. Eu gosto de, por exemplo, eu tô colocando arara, na arara regata. Eu coloco regata e aí na sequência eu coloco, por exemplo, calça ou short, uma peça curta. Aí se eu tô trabalhando camisa, manga longa, eu gosto de colocar 2 ou 3 peças de manga longa, para que visualmente, quando o cliente olha, crie uma unidade visual, mesmo que não seja o mesmo produto, mas que fique em um bloco, por exemplo, de peças parecidas, né? Mônica, eu indico o círculo cromático, tá até o meu aqui do lado, que eu sempre trabalho com ele, que esse é o da Kathleen, da Lacosta, que ela é minha amiga, que ela é consultora de imagem. Mas assim, não é uma regra, tá? Tem que seguir o círculo. Eu uso ele porque tem muita gente que nunca viu nada de cores, tem receio, não sabe como combinar. Então, no treinamento, eu ensino como usar ele, mas não é pra vocês ficarem presas também, gente. Hoje eu falo, tem Pinterest, tem cor laranja na sua loja? Digita lá, cores que combinam com laranja. E vai vendo as opções que tu tem em loja. Porque senão a gente fica muito preso. Ah, não, mas eu tenho que fazer um monocromático. Não, eu tenho que fazer um complementar. Então, assim, ele é um guia, ele é uma base, mas não é pra vocês também ficarem presas nisso, tá? No treinamento eu passo, né, os direcionamentos de como criar as combinações, as monocromáticas, as análogas, as complementares, até mesmo a tríade. Mas é aquela questão, você tem que analisar o que você tem em loja. Isso daqui, ele é um guia para quando você vai comprar também, né? Você tem que comprar já pensando em como você vai fazer a exposição de produto dentro de loja. Porque senão a gente compra aleatório, chega na loja e, gente, não tem Cristo que faça o negócio combinar, né? E aí a gente tem que lembrar que nem tudo vai ficar exposto. Se não combinar, é melhor deixar descansando e depois a gente poder trabalhar de uma maneira diferente. Então,
Tudo depende. Basicamente, todas as cores em si, elas se combinam, tá, gente? De uma maneira ou de outra. Mas, esse daqui é algo que, assim, ele ajuda você a ter uma visão diferente das cores. Então, você, um dia, como eu falo sempre, um dia você tá, por exemplo, com uma arara num verde, tá no monocromático, tons de verde, né? Tons de verde. Aí, na outra semana, você vai misturar o verde com o azul. Na outra semana, você vai misturar o verde com o rosa, com o vermelho. Na outra semana, você vai fazer o verde com o laranja, que é aqui uma combinação tríade, né? Eu elimino essa ponta aqui do roxo e eu trabalho o verde com laranja. Na outra semana, eu tiro o laranja e trabalho o verde com o roxo. Então, com o mesmo tipo de produto, com a mesma cartela de cores, eu consigo fazer 4, 5 combinações diferentes. É por isso que eu falo do círculo cromático, mas não é regra. Mônica, se você tá no projeto, é a hora exata pra me chamar. É a hora exata pra eu te ajudar a analisar todos esses detalhes, tá? Pra gente cuidar da questão de posicionamento, de produto, de mobiliário, iluminação, enfim, manequins. Me chama depois em inbox pra gente conversar a respeito disso, dar uma analisada contigo. Mas essa questão de combinação de cores, gente, é algo que parece o bicho, mas ela não é, tá? Eu sempre direciono na questão de estampas. Na hora que você for comprar uma estampa, você vê as cores disponíveis nessa estampa, porque ele já tá te dando a sugestão de como combinar esse produto. Então, fica um pouco mais fácil para você trabalhar. Lógico, se você compra muita estampa, fica mais difícil de criar o VM. Não é impossível, mas fica mais difícil, né? Então, a gente tem que analisar tudo isso na hora das compras, para você não carregar demais a tua loja com muita estampa, muitas cores, porque senão realmente fica difícil depois para você trabalhar. Mas a base que vocês precisam ter a gente vai ter que fazer seleção de produto. Não tem como deixar tudo exposto ao mesmo tempo, porque aí não fica bonito, né? E a gente precisa vender através do visual. Então, a menos que tenha um produto, não, eu quero dar foco para esse daqui. Então, você vai começar a montar a exposição por ele. Os produtos que ficam no estoque, dali a pouco chega novidade, chega outras opções de peça, você traz aquele produto que estava no estoque, junta com essas novidades e aí você cria uma nova composição. E para isso que a gente precisa ter essa flexibilidade dentro da loja. Então, gente, quem aí tá com projeto, pensa em abrir loja, tá? Se tudo der certo, semana que vem eu vou fazer a outra live para falar da questão dos acessórios de loja, que acessórios de loja são interessantes a gente ter. Daí já é mais focado para a questão de coordenação de produto, tá? Acessórios que facilitam a montagem de looks, o dia a dia de loja. E aí, na sequência, a gente fala de cross-merchandising, porque para falar de cross-merchandising eu preciso desses acessórios, tá? Então, eu vou fazer, acho, mais 3 lives, mais 2 no caso, né? Essa é uma já. Nas próximas semanas, acredito que eu consiga fazer, só não tenho certeza do dia, mas eu vou avisando vocês. Então, quem estiver em projeto de loja, pretende reformar esse ano que vem, ou ainda não fez treinamento de VM, tá? Porque boa parte desses dados, para quem já tem loja, não vai reformar, mas quer dar uma repaginada, a gente consegue fazer isso com o treinamento. A gente tem o treinamento presencial e online, tá? O online é só a parte teórica, eu posso dar esse suporte também de análise de loja. Já o presencial eu faço no formato VIP, que eu acho que é o mais completo que tem. Que aí eu passo a parte teórica e a gente tem um dia de prática comigo dentro da loja. Então, a gente reposiciona o layout, a gente coordena os produtos, a equipe tá treinada, tá alinhada, então tem um dia inteiro comigo tirando dúvidas, a gente monta a vitrine e aí depois ficam as minhas sugestões também de possíveis melhorias de mobiliário, de coordenação de produto, até mesmo de estratégias, análise de estoque, enfim, todos esses detalhes. É um dia inteiro comigo, entregando assim, ó, tudo e mais um pouco, tá? Quem já tá trabalhando comigo, quem já trabalhou sabe que sou boca de sacola. Não guardo informação, tá? Tudo que eu puder passar para ajudar vocês eu passo. Então, como eu tava falando, quem tá em projeto de loja, quem tá pensando em reformar, em mudar o layout da loja, simplesmente, a gente consegue transformar a loja só posicionando o mobiliário e os produtos, né? Através do treinamento. Então, você já tem meu contato, só me chamar que eu consigo auxiliar vocês. Seja para esse final de ano, seja para o início do ano que vem, porque a gente já tá com o pezinho quase lá, né? E em breve a gente vai ter aí alguns projetos. A Jordana que comentou, arrasou. Esse ano sai, né, Jordana? Esse ano sai ainda a loja dela, gente.
Depois eu vou compartilhando com vocês também os processos. De início eu não posto porque é mais sigiloso, né? Enquanto o projeto tá rolando, é só foto embaçada nos stories. Mas depois que a gente inaugura, eu posto todo o processo do projeto, tá? Pra vocês irem acompanhando. Inclusive eu tenho... Esse ano é o ano. Eu tenho um Reels pra postar pra vocês ainda dessa questão desse cliente que eu falei do Rio Grande do Sul. Então, se você está assistindo é de outro estado, fique sabendo que independente de onde você estiver, eu consigo te auxiliar, tá? Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem aproveitar, senão a gente já encerra a live, que eu já estou aqui há 1 hora falando com vocês. Também não é pra ficar muito longa, porque senão quem vai assistir depois fica cansativo. Eu sou suspeita, gente, porque cada vez mais eu tô apaixonada nessas etapas, assim, de construção de loja. Eu falo que o meu trabalho, na verdade, ele é ajudar os clientes a construírem o sonho deles, né? É o sonho de uma loja nova, de uma loja diferente, ou é o sonho de ter uma loja que ele sempre sonhou, uma coordenação de produto, mas que ele não sabia como fazer. Então, o meu trabalho é realmente ajudar vocês a desenvolverem os sonhos de vocês. Bom, gente, eu acho que é isso então. Quero agradecer quem tá aqui comigo até o final. Semana que vem, se tudo der certo, teremos outra live sobre acessórios importantes para a loja que vocês podem comprar. Então, caso você não vá reformar, você não vai inaugurar uma loja nova, tem alguns acessórios que podem te ajudar a ter uma loja diferente, que vão te ajudar a dar essa carinha nova aí pro final de ano. Então, fiquem de olho que eu vou postando daí o dia que eu vou conseguir fazer a live. Provavelmente vai ser terça, tá? Estarei aqui. Mônica, vou aguardar. Tá bom? Gente, muito obrigada. Até uma próxima. E vocês sabem que o meu direct está disponível. No link da bio tem meu WhatsApp também, caso precise. Qualquer coisa eu fico à disposição. Até mais, gente. Beijo.